Você que está pensando em comprar, trocar ou vender o seu veículo, você não pode deixar de passar na Brother Veículos. Lá você encontra os melhores carros e as melhores condições. Financiamento que cabe no seu bolso. E na compra de um veículo você ganha tanque cheio e IPVA. Brother Veículos. Boa noite, galera. Estamos iniciando o Pod do Caldeirão. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal do Caldeirão Vascaíno. Pod do Caldeirão, um oferecimento exclusivo da Brasline e também da Brother Veículos. E pedir, Zé Fernando, pra galera não se esquecer, você que está assistindo o programa agora, ativa aí o sininho, se inscreva no nosso canal e deixa seu like pra galera do Caldeirão Vascaíno. Exatamente. Peruca, hoje teremos uma grande surpresa aqui no Caldeirão Vascaíno, não é isso? Não poderia ser diferente, né, Zé Fernando? Hoje, estreia do Pod do Caldeirão, nada mais justo do que ter aqui o ídolo que ergueu a taça da maior conquista da história do nosso clube, o mais novo integrante do programa Caldeirão Vascaíno, Mauro Galvão. Boa noite, Mauro Galvão. É um prazer te receber no Pod do Caldeirão. Boa noite, Zé. Boa noite, Peruca. Prazer falar com vocês. Muito bom ver se a gente consegue conversar bastante aí, né, sobre a minha carreira, né, sobre tudo aquilo que eu passei nesses 23 anos, né, dentro do futebol. E olha, Zé, vai ter muito assunto, né? Bastante. Porque o Mauro, principalmente no Vasco, né, o Mauro que foi um grande jogador, e eu vou ler agora o mini currículo do Mauro Galvão, vou até pedir permissão para você de casa para eu ler, porque é tanta coisa, Zé Fernando, que com certeza eu vou esquecer. Mas vamos lá. Bom, 4 vezes campeão brasileiro, 2 vezes campeão da Copa do Brasil, 1 Mercosul e 1 Libertadores no currículo. Tantos campeonatos regionais. Jogou 2 Copas do Mundo. Medalha de prata nas Olimpíadas de Los Angeles. Campeão da Copa América pela seleção brasileira em 1989. Jogador que conquistou o Campeonato Brasileiro com maior intervalo de tempo. O primeiro com 17 anos e depois, pelo Grêmio, com 34 anos. Mauro, quando você olha para trás, você acha que faltou alguma coisa? Faltou algum título? Olha, eu acho que a minha carreira, assim, ela tem títulos importantes, né, e todos, assim, conquistados com muita dificuldade e trabalhos bem feitos. É claro que para você conquistar esses títulos, você tem que jogar em boas equipes bem treinadas, né, com bons treinadores, também com a condição que o clube dá, né, isso aí acho que tudo faz parte, né, desse contexto. Então, assim, eu, olhando para trás, eu acho que não faltou nada. É claro que alguns títulos que é impossível você, às vezes, querer ganhar tudo, né? A ideia sempre é essa, mas a gente sabe que tem também os adversários que também têm qualidade e muitas vezes algum fato, assim, acontece naquele momento que pode mudar, né, o destino do jogo. Então, eu tive alguns títulos assim que eu acho que a gente poderia ter conquistado e que fica aquele gostinho de, pô, acho que a gente poderia ter conquistado, né? Que foi o Mundial lá no Japão, né? E o Mundial aqui no Rio de Janeiro, né? Contra o Corinthians. E nós estivemos muito perto, né? Estivemos muito perto de conquistar. Jogamos muito bem, principalmente lá no Japão, né? Nós fizemos uma partida muito boa. Tivemos alguns lances que aconteceram, assim, que fazem parte do futebol,
Mas esses títulos, sim, eu acho que são os que eu mais assim me vem à memória. E a Copa do Mundo, né? Que apesar da gente não ter chegado na final, não é, em 90, eu acho que a gente tinha um time com condição de chegar mais longe. Não sei até onde, mas a gente tinha condição. Tanto é que a gente, se for olhar, a Argentina chegou na final e foi a equipe que nos eliminou. E ela chegou assim aos trancos e barrancos, né? Porque ela foi ganhando nos pênaltis, foi indo, chegou e acabou chegando na final. E só não foi campeã porque teve um pênalti, né, para a Alemanha, que acabou depois vencendo o jogo de 1-0. Em 86 também, né? Em 86 também nós... Mas em 86, assim, eu acho que talvez a equipe não tivesse tão assim forte, né? Eu acho que a de 90 estava um pouquinho mais equilibrada e realmente teria a possibilidade de chegar mais longe, né? Então, esses títulos eu acho que realmente são os que mais eu sinto assim, que poderiam ter sido conquistados. E eu te perguntei de 86, Mauro Galvão, porque na seleção de 86 nós tínhamos Tele Santana, Isso. que é considerado por muitos, né? Inclusive eu vou te fazer algumas perguntas também sobre a questão de treinador, mas muitos dizem, né? Muitos consideram o maior treinador de todos os tempos. Não, eu nesse momento, Biruca, assim, eu fui chamado no último momento, né? Porque eu tinha sido cortado antes, eu e mais 4 jogadores, porque realmente teria que cortar em função do número, né? Eram só 22, tinham 24, 25, não me lembro direito. E depois que aconteceu, o Moser se machucou e eu acabei sendo chamado novamente. Então, eu acabei me integrando à equipe já lá no México, não é? Então, ali tinha um pouco assim de diferença, vamos dizer assim, na questão quase que uma mudança de geração. O pessoal de 82, já com os mais jovens de 86, então se tentou fazer uma mescla, mas nós acabamos ficando nos pênaltis, né, contra a França, né, até saímos na frente e o Platini acabou empatando e depois nos pênaltis nós acabamos perdendo. Foi uma pena. Eu acho que a gente poderia chegar longe também, mas a de 90 eu acho que tinha assim, uma equipe mais definida e nós tínhamos sido campeões em 89. Eu ia falar justamente sobre isso, né? A magia de 89. Em 86 a gente sabe quem perdeu o título, o pênalti na Copa do Mundo, né, Zé Todo Fernando? mundo A gente sabe disso, todo mundo. A magia de 89, né, Mauro? 89 foi uma conquista muito importante, porque o Brasil não ganhava a Copa América, acho que tinham 30 e poucos anos. E isso aí, então, foi bom, porque valorizou muito, né, aquela conquista e o meu retorno também à seleção brasileira, também a questão de a gente jogar com 3 zagueiros, então foram várias situações assim, novas que acabaram dando certo. No final a gente estava com uma dupla de ataque muito boa também, que era o Bebeto e Romário. Fizemos assim, uma Copa América muito bonita. Começamos mal, assim, vamos dizer, jogando na Bahia, que o grupo, cada grupo ficava num estado. Nós começamos na Bahia e alguns jogos a gente foi vaiado, porque o Charles, que era um jogador baiano, ele foi cortado também, né, antes de começar a Copa América, e a torcida não aceitava muito isso, né? Começou a jogar coisas na seleção, na equipe, quando entrava em campo. Mas depois a gente acabou classificando, e aí viemos para o Rio de Janeiro, e aí no Rio de Janeiro nós eliminamos a Argentina, 2-0, a mesma Argentina que depois veio nos eliminar em 90. E na final jogamos contra o Uruguai, né, que todo mundo lembrava daquele famoso jogo em 50, quando o Brasil perdeu. Que o Barbosa foi muito injustiçado. Muito, muito injustiçado. Uma coisa terrível mesmo. Então, nós acabamos conquistando o título contra o Uruguai, né, 1-0, e foi uma conquista muito importante. Por isso que a gente fala sempre que a seleção já tinha mais ou menos uma forma de jogar, uma base. Então, dando a sequência, a gente esperava de também ter êxito, né, no Mundial. Agora, mudando um pouco aqui de assunto de seleção brasileira, eu tenho uma dúvida. Como que você iniciou a sua carreira no futebol?
Bom, Zé, eu comecei jogando numa equipe de bairro, né? Uma equipe que o nome era até um nome interessante, União dos 11. União dos 11. Dos 11. E aí, ali começou, né, a minha história, vamos dizer assim, no primeiro time mais organizado, né? E era um time que tinha, assim, várias idades, né? O pessoal de 14 e eu era o mais novo, eu tinha 11 anos. E aí começou ali a minha história. E um dia eu fui fazer um amistoso no Olímpico, que é o estádio do Grêmio, né? Era o estádio do Grêmio. E acabou que o amistoso não saiu porque estava chovendo. Quando chove, geralmente não deixam jogar, né? E aí logo tinha um campo anexo ao lado e eu fui com meu pai ver o que estava acontecendo ali. Era um time de base que estava jogando do Grêmio. E aí o treinador, ele conheceu meu pai. Eles tinham jogado juntos. Meu pai jogou também futebol amador. E eles tinham jogado juntos. E aí ele perguntou: o que está fazendo aqui? Eu disse: eu estou com meu filho aqui, eu ia jogar, mas não saiu. E ele perguntou: quantos anos tem teu filho? Eu disse: tem 11, eu tinha 11 anos. E aquele time que estava jogando ali na hora era até 12 anos, né? E aí o meu pai, assim, falou com ele: não, ele veio aqui, mas não saiu o jogo. E aí o Zacoteg, né, que era o diretor e o treinador, ele perguntou: você não quer trazer teu filho aqui para treinar? Né? Aí meu pai perguntou para mim: o que você acha? Você acha que você joga nesse time aí? Eu disse: jogo sim, vamos. Foi profissional desde a base, né? E aí eu demorei uma semana, estava meio envergonhado, assim, aquela coisa de criança. E aí criei coragem e fui. E dali começou a minha história, né? Agora, Mauro, você já gostava da zaga? Você já admirava ver jogadores nessa posição? Ou foi justamente quando você entrou no futebol que você conheceu melhor a posição e optou por ficar ali? Ou até talvez você tenha tentado outra posição também, não sei. Não, eu admirava, assim, os jogadores de defesa, eu sempre gostei, né, dos zagueiros, Figueroa, Luiz Pereira, Ancheta, vários jogadores que eu vi, assim, jogando, e eu gostava bastante dessa posição, mas eu, na verdade, eu comecei jogando como lateral direito, né, jogava no lateral. Caramba, eu não sabia disso. Ninguém sabia disso. Né? Eu era assim, também era o mais novo do time, então tinha que jogar ali para correr bastante. Quase que a gente poderia ter tido Mauro Galvão cruzando a bola pro Sorato fazer o gol do Bino Morumbi, Zé Fernando. Seria muito legal, né? Mas é aí o que acontece. Eu vejo muitas vezes as pessoas falarem: o zagueiro, ou o volante, ou o atacante. E muitas vezes o jogador na base, ele não tem ainda uma definição. A posição ela começa a se definir com o tempo, né? Você vai jogando, vai entendendo. E hoje eu consigo entender isso também, né? Porque eu jogava na lateral direita, mas não é uma característica que eu tenho, assim, vamos dizer. Eu posso até jogar, mas ali é uma posição que requer muito vai e vem. Você tem que ir, voltar, Então é um desgaste incrível. Então a minha posição, depois que eu fui, né, entendendo que era uma posição mais central, né? Aquela posição do meio, né? Zagueiro, volante, né? Sempre uma posição que você tenha mais um posicionamento do que propriamente um trabalho de velocidade muito grande, que requer, né, o jogador de lado. E em que momento que instalou isso, que você se descobriu na zaga? Foi por incentivo de alguém, de algum treinador que você tinha? Ou foi você mesmo que decidiu: pô, meu lugar é na zaga, eu vou jogar na zaga? Não, foi a necessidade, né? Foi assim, eu fui alternando. Algumas vezes eu ia jogando de volante, depois eu fui jogando primeiro pelo lado direito, né? Eu jogava do lado direito da zaga. E é incrível, né, como é que é o futebol, né? Eu fui jogar, logo que eu fui para o Inter depois, né? Eu fui estrear como quarto zagueiro. Eu nunca tinha jogado como quarto zagueiro, sempre como zagueiro direito. Olha que interessante, né? Ele começa no Grêmio e depois você vai para o Inter. No Grêmio você começa ali mais ou menos de lateral direito, como você falou, e depois para o Inter você vai numa outra posição. Na outra posição. Mas é isso, Zé. O que acontece? O jogador de futebol também ele tem que estar sempre atento, né? Sempre ligado. E não tem esse negócio de, não jogo nessa posição, eu não sei o quê, não dá. Você tem que ir e tem que tentar. Você tem que se colocar à disposição, né? Você não pode ficar, não dá isso, não dá aquilo. Então, eu acabei estreando numa posição, né, de que eu nunca tinha jogado, praticamente, né?
que era o lado esquerdo, né, a quarta zaga. E acabei me encaixando muito bem. E depois dali, eu não saí mais, né? Eu comecei ali com um profissional do Inter com 17 anos, né? Primeiro eu vim do Grêmio, né, com 15, e com 17 eu acabei sendo colocado no time profissional. É uma história assim que começou um pouco ali com o Falcão. Ele começava a acompanhar os treinamentos e começou a ver que eu estava me destacando, tudo. Aí teve um dia que ele me perguntou assim, ô Mauro, vem cá um pouquinho, quero falar contigo. Aí eu fui, né, pô, Falcão me chamando. Né? Aí eu disse, afinal, você joga de volante ou de zagueiro? Aí eu disse, não, de zagueiro, né? Rapidinho, eu falei, de zagueiro, porque eu estava acompanhando já o profissional, né? Porque quando você está ali naquele meio, assim, entre os juniores e o profissional, você já começa a ver os jogos do profissional, começa a ver os treinos, e eu já comecei a sentir que tinha um problema ali na zaga, tinha no lado esquerdo, que o Inter não conseguia resolver. E aí o Falcão deu assim, uma ideia, né, vamos dizer assim, para o treinador. Quem era o treinador na época? Na época era o Enio Andrade, né, que tem um garoto aqui assim que ele está jogando bem, está se destacando, e sabe que a palavra de um jogador que nem o Falcão, né, ela tem um peso, né? E aí eu fui chamado, comecei a treinar, e aí aconteceu uma situação assim que o Inter não foi bem no estadual. O Inter não foi bem, até uma situação inusitada que sempre foi assim, Inter e Grêmio, Grêmio e Inter. E o Inter, nesse período, ficou em terceiro lugar. Então, uma coisa que fora dos padrões, né? E aí, nesse momento que eu fui chamado. Então, tinham 5 jogos para serem feitos. Esses 5 jogos não valiam mais nada, porque o Inter já tinha perdido o título. Sim. No campeonato. Então, era só esses 5 jogos. E aí, a direção do Inter resolveu, vamos fazer o seguinte, vamos procurar aproveitar esses 5 jogos com jogadores da base, né? Aqueles que estiverem em melhores condições, vamos colocar 5 pelo menos. E foi isso que aconteceu. Nesses 5 eu entrei. E daí começou a minha história. E o torcedor do Vasco, Zé Fernando, que o diga, né? Como o Mauro Galvão caiu bem nessa posição. Porque o Mauro terminou a sua carreira de forma muito vitoriosa no Vasco, dando muitas alegrias para o torcedor vascaíno. Mas você, Mauro Galvão, em 1979, prestes a completar 18 anos de idade, você ganhou justamente um campeonato brasileiro em cima do Vasco. Mas olha, você tá desculpado, Com tudo que ele conquistou no Vasco, claro, Zé Fernando, torcedor vascaíno tem que desculpar. Na verdade, né, quando o Vasco ganhou o título em 74, o Vasco vinha numa bela arrancada, né? E quando chegou em 79, o Vasco teoricamente seria o bicampeão. E, Peruca, em 79, o Vasco sendo bicampeão brasileiro, os nossos rivais iriam ficar loucos, né? Porque agora, realmente o Inter só tinha... a partir de 81 que o outro pois é, ganhou. E o Inter tinha um time muito forte, né, Zé Fernando? Porque muito. Ele conquistou esse campeonato de forma invicta. E o Mauro, com certeza, teve um ótimo desempenho nesse ano. Com certeza. E, Mauro, depois do Inter, você foi para um outro clube, depois jogou no exterior, enfim, faz mais ou menos o seu roteiro até chegar ao Vasco. Na verdade, é bom a gente destacar, Zé Fernando, que depois desse campeonato de 79, o Mauro começou a ser convocado para a seleção brasileira, né? E foi medalhista, muita gente não sabe disso. Mas o Mauro Galvão, ele tem uma medalha olímpica, uma medalha de prata, que ele conquistou com a seleção brasileira nas Olimpíadas de Los Angeles, em 1984. Eu acho que até o Giovani fazia parte desse... Não, o Giovani foi em 88. 88, depois, verdade. Não, foi uma surpresa, né? Porque 84 você ainda estava jogando no Inter? Eu estava jogando no Inter. Ainda, né? Você ficou lá quantos anos no Inter? Eu joguei 7 anos no Inter. 7 anos. Dos 17 aos 24. E aí aconteceu essa convocação, né? Que foi uma coisa assim, pegou a gente um pouco de surpresa, né? Que tinha para 2 times que estavam para ser chamados. Era o Inter ou o Fluminense, que pegaria assim a base, né? A CBF resolveu que seria uma base desses 2 times. E aí o Inter foi escolhido.
Então, eu fui convocado e mais 10 jogadores do Inter. E uma seleção que vinha treinando completaram com os 8, né, que são 18 jogadores. Engraçado, eu não sabia disso. É. Quer dizer que, então, a seleção que foi vice-campeão olímpica em Los Angeles era uma seleção que a base era o A time base do era o Inter. time do Inter, os 10 jogadores do Inter, né? E foi eu, Gilmar Rinaldi, Pinga, Luísio, André Luiz, Ademir Keifer. Foi uma bela seleção, Silvinho no lado esquerdo lá. Então foi assim que aconteceu. Por que eu estava falando assim que foi inusitada? Porque os profissionais naquela época não podiam participar de Olimpíada. Só que aí mudaram a regra, né? Houve uma mudança e aí a regra era, se o jogador não tivesse disputado uma Copa do Mundo, ele poderia participar das Olimpíadas. Então, por isso que houve essa mudança. E como pegaram os países de surpresa, o Brasil também, e teve que fazer essa seleção rapidamente. Então, a gente, em um mês, teve que fazer tudo isso, né? Treinar, entrosar os jogadores, né? Porque 10 eram do Inter e 8 eram da seleção que vinha treinando. Então, acabou que deu certo. A gente fez uma bela competição, foi um negócio maravilhoso. Los Angeles é demais, né, a cidade. Então, a gente conviveu lá na Vila Olímpica também, foi um negócio muito legal, né? Convivemos ali com o pessoal do vôlei, que a gente já conhecia, o pessoal do atletismo. Foi, assim, uma experiência maravilhosa, né? É uma competição diferente, né, as Olimpíadas. E aí campeão brasileiro em 79, Zé. Vice-campeão olímpico em 84. Em 86 mandaram chamar o homem. Lá no Sul, você sabe quem que mandou chamar, Zé Fernando? Eu tenho uma ideia. Então fala quem que mandou chamar. Quem que você acha que mandou chamar o homem lá no Sul, Zé Fernando? Acho que foi Castor de Andrade. O bicheiro Castor de Andrade, grande figura, carioca, brasileira, né? Contraventora aí. E muitas coisas ainda se falam daquela época, né? Tem uma Essa série, época da né, cartolagem sobre no futebol. Acho que era legal o Mauro Galvão contar umas histórias aí pra gente do tempo que ele jogou no Bangu. Bangu, Zé Fernando, que quase foi campeão brasileiro. Lembro, pô. Em 1985, perdeu a final pro Curitiba no Maracanã, numa decisão por pênalti, não foi decisão por pênalti? Estadual também. O estadual também. O estadual chegou a ser campeão de um turno, né? Mas foi em... Foi. Marinho, né? Era Eu era não o estava maior ainda, jogador. eu cheguei em 86, né? Depois desses dois vice-campeonatos. E tudo começou porque o Carpegiani foi meu técnico no Inter e ele veio pro Rio e foi contratado pelo Bangu. E aí ele me ligou e perguntou o que eu achava. Eu disse, cara, eu já estava num momento que eu tinha que decidir a minha vida, né? Eu já tinha uma proposta que poderia ir para Portugal. E acabou que o negócio não aconteceu. Então, praticamente, eu já estava inclinado a sair. Aí eu disse, então, acho que é agora. Né? Porque eu tinha que definir. 7 anos no Inter é muito tempo. Imagina hoje, um jogador 7 anos é muito difícil num clube só, né? E aí eu acabei vindo para o Rio, né? Vindo para o Bangu. O Castor foi lá me buscar, né? Foi ele mesmo que foi te buscar? Foi no Sul? No Sul, foi em Porto Alegre. O Castor de Andrade... Foi na minha casa. Na sua casa, minha no Sul. casa. Ele no viajou, Sul. foi pro Sul exclusivamente para te trazer, para me falar trazer, com você. E foi muito engraçado. Ele é uma pessoa muito assim, agradável, né? Muito gente boa. A gente sabe de todas as histórias que tem, mas isso aí não é um problema meu, né? Claro. Na parte esportiva, ele sempre tratou muito bem a gente. E nunca se meteu também em termos assim de entrar no vestiário e falar alguma coisa, nunca fez isso. Mas tinha muito bicho. Zé. Mas ele era muito presente. E tinha muito bicho, Mauro Galvão, naquela época. Tinha o bicho, só para te dizer, o bicho era ao vivo. Não tinha esse negócio de cheque, nada. Era só isso, ele a chegava malinha, com a maleta dentro do malinha, vestiário? Zé Fernando. Maleta dentro do vestiário e Que loucura. resolvia o problema na hora. Acabava ali mesmo. Não tinha esse negócio de depois eu pago. Não, na hora. E o pagamento lá era em dia? Em cash. Salário também? Tudo. Nunca houve problema nenhum. E me falam, né? Não sei se é verdade, que os jogadores ganhavam, às vezes, mais no bicho do que o próprio salário. É verdade isso? Ou é muito exagero das pessoas? Não, é exagero. É claro que quando você está numa situação de decidir, por exemplo, muitos jogos, muitos títulos,
você acaba tendo, né, um volume maior de prêmios, né? Além do bicho por jogo, você tem os prêmios por conquista. Então, tinha sempre essa possibilidade, mas eu tive assim uma relação muito boa com ele, um cara que eu tenho assim uma recordação boa, e a gente sabe que hoje o Bangu, por exemplo, né, não é nem sombra daquilo que foi, né, naquele momento ali que eu cheguei em 86 e depois eu saí em 87, no final do ano. E ele foi assim muito correto comigo, porque eu falei para ele que eu queria sair, né? E aí, logo que eu fui de férias pro Sul, quando eu voltei, eu já tinha sido vendido pro Botafogo. Então, isso aí dá um pouco assim, vamos dizer assim, a demonstração de como aquilo que ele falava, ele cumpria, né? Eu falei com ele, ó, acho que a minha história aqui no Bangu acabou, né? Tenho que seguir minha vida. E eu precisava mesmo, né? Mas foi boa essa vinda pro Rio, né? Através do Bangu, porque eu já vim para um outro mercado, né? Já tinha jogado no Sul, eu tinha que, né, mostrar o meu jogo, né? O meu futebol. E Rio e São Paulo sempre foram muito importantes para o futebol brasileiro, e né? até hoje, né, são importantes. Então, e tanto foi que logo quando eu mudei para o Botafogo e a gente conquistou um título, né, em 89, um título muito importante, depois de 21 anos, logo eu fui chamado para a seleção de novo. Então, dá uma demonstração, né, que o Bangu era um bom time, porém, não tinha a força, né, dos times grandes. Claro. O Castor, inclusive, chegou a ser preso. E eu me lembro, né? Eu escuto falar muito que, inclusive, os jogadores gostavam tanto do Castor que iam visitar ele na prisão. Você chegou a ir visitar o Castor algum dia na prisão? Visitei, sim. Na prisão? Na prisão. E ele me pegava e andava por todo... Olha meu zagueiro aqui, meu zagueiro. Te apresentava para todo mundo. Sensacional, sensacional. Tinha toda essa liberdade lá dentro? Mas aquela prisão ali, na verdade, é em Benfica, né? É o ponto zero em Benfica, é uma situação que você está ali, mas não é assim a penitenciária. Era só um lugar para você ficar ali preso, né? Ele fazia churrasco lá dentro? Não. Churrasco não tem. Respeitava. E aí, Mauro, você vai pro Botafogo, depois você joga no exterior, e quando que você chega ao Vasco? Pois eu fui para o exterior, joguei 6 anos no Lugano, depois eu voltei para o Grêmio, né, e a chegada no Grêmio foi uma chegada muito boa, foi importante, nós conquistamos o título brasileiro, né, de 96, depois 97 a Copa do Brasil, né, aqui no Maracanã contra o Flamengo, e aí eu venho pro Vasco, né? Eu tava... Aí você chega no gigante. Não, mas aí eu quero saber, Zé Fernando, como que aconteceu a contratação? Quem é que ligou? Mauro, vem pro Vascão, como que se deu essa decisão? Amigo, deve ter sido assim. 97, o Grêmio ganhou. Em cima do nosso maior rival, Eurico deve ter pego o telefone e falou, vem pra cá. Pronto, acabou. Pois é. Ganhou em cima deles, em cima do rival, vem pra cá, porque você vai ganhar de novo. Isso aí. E ganhou muito, hein, Zé Fernando? Muita coisa. Inclusive, muitas vezes de goleada. 4x1, 5x1, a gente vai falar muito aqui ainda. Como foi, Mauro? Eu recebi um telefonema de um empresário, né, que hoje é meu amigo, lá de Itaipava, né, em Dalés. E aí ele me falou, tem um time interessado em você, aqui no Rio. Isso eu estava no Grêmio ainda, jogando pelo Grêmio. Mas eu não tinha renovado meu contrato com o Grêmio. Meu contrato terminava no meio do ano, em 97. Então, tudo dentro da regra. Ou seja, eu podia falar já com outro clube, porque 6 meses antes você pode. Antes de terminar o término do teu contrato, você já pode acertar com outro time. E aí eu comecei a conversar com com o Vasco, né? E aí as coisas começaram a se encaixar. E para mim, voltar para o Rio era uma coisa super normal, não é? Eu não tinha problema nenhum. Eu já tinha jogado no Botafogo. Sim, já tinha jogado no Bangu, Botafogo, então já completamente adaptado, minha família também. Então eu disse, meu amigo, se a gente acertar, aí tudo bem. E aí aos poucos as coisas foram andando, eu assinei um pré-contrato com o Vasco, e aí o Grêmio me chamou para tentar a renovação, né? Eu disse, infelizmente não dá mais.
já tem um contrato assinado com o Vasco e vocês não vão conseguir cobrir isso aqui, não tem como. Né? Nem eu quero fazer um leilão. Está acertado já. Eu sempre fui de cumprir aquilo que estava escrito e também aquilo que a gente combinava. E se foi acertado assim, eles tiveram todo um tempo para fazer isso e não foi feito. Então, eu acho que eu tinha também esse direito e foi assim que aconteceu. E você chega numa época no Vasco, né, Zé Fernando, que o presidente era Antônio Soares Calçada, Sim. mas quem mandava mesmo no futebol do clube era Eurico Miranda. Como que foi o seu primeiro contato com o Eurico Miranda? Teve alguma história engraçada, alguma coisa? Ele te falou algo? O Eurico era uma pessoa muito interessante, né? E a gente tinha um relacionamento bom. Eu, na verdade, né, Peruca e Zé, eu já tinha conhecimento, já conhecia o Eurico da seleção brasileira. Ele era É verdade! ele era vice-presidente de futebol da seleção brasileira e tentou até me levar antes, em 90, para o Vasco. Olha só, Zé, eu não sabia disso também. Você sabia, Zé? Não, Fernando? eu sabia, né? Obviamente que ele era o diretor, né, da CBF. Na verdade, ele sempre falou isso, né? Que ele foi o grande responsável por essa conquista da seleção brasileira, mas eu não sabia que ele tinha tentado levar o Mauro em 90. Quase que em 1990 a gente já teve o Mauro Galvão no time. Já poderia ter vindo para o Vasco antes, em 90. E aí ficou aquela coisa, assim, aquele namoro que não aconteceu, né? O casamento, mas aí aquele era o momento, né? Aí eu lembro que a gente foi ali naquele restaurante que é perto do Vasco, que tem peixe. O Adegão Português? Adegão Português. Adegão Português. A gente foi lá e almoçar e eu lembro que o meu pai achou muito interessante porque cada um pediu uma coisa, né? Uhum. E o Eurico queria um negócio de porco, né? Mais light. Aí os caras ficam pensando, lá não tem porco light, acho que é difícil. E aí aquilo ficou, né? Aquele bolinho de bacalhau, ali começou, né? A gente começou a... Quer dizer, o Eurico pedindo um porco light, Zé Fernando. Que loucura, né? Quem iria imaginar Eurico Miranda se sentando no restaurante e pedindo um porco light? Porco light. E ali começou, né? Então foi muito bom, né? Até uma lembrança que eu tenho do meu pai, né? Que estava junto sempre comigo. E ali começou, Seu né, pai ainda é essa vivo, história. não? Não, infelizmente não. E nem minha mãe. Mas conseguiu ainda ver... Sim. Ele estava sempre junto, né? Comigo. Você no Vasco sendo campeão. Conseguiu, né? Eu tenho uma foto que eu estou com a Taça de Libertadores e com ele junto. Poxa, Muito que legal. Então foi isso. Ali começou, né? A minha história no Vasco. E, bom, não precisa nem falar, né? Isso foi meio de 97. 97. Já chega num time pra jogar com Edmundo arrebentando, Juninho Pernambucano, Pedrinho. Eu já vinha assim observando o time do Vasco, né? Porque eu já sabia que eu ia jogar, então eu comecei a ver os jogos do Vasco. Teve uma final contra o Botafogo até. Então dali eu já conhecia, né? Carlos Germano, né? O Juninho, eu acho que o Ramon já estava também, né? E comigo depois chegaram o Nasa, o Valber e o Evair, né? Então deu uma encorpada, né? Era um timaço, né, Mauro? E tinha os jogadores da base também, né? Que também a base do Vasco sempre foi forte e ali a gente conseguiu justamente um lado que precisava, né? Uhum. O Felipe e o Pedrinho. Então fez aquela mescla, né, que é importante no futebol, né? Você ter jogadores da base, jogadores experientes. O próprio Luizinho Quintanilha também, que ajudava muito, né, o sistema defensivo do Vasco. Você lembrou muito bem, porque o Luizinho foi um jogador que eu sempre admirei muito, sempre gostei muito, que nós jogamos juntos no Botafogo. Então, quando eu vi o Luizinho no Vasco, eu disse, caramba, já tem um parceiro lá que eu vou, né, que vai me ajudar ali, com certeza, né, um cara que é muito competitivo, né, e além da qualidade, e é um cara que tu pode contar com ele, né? Tu sabe que isso é importante, né? Você tem que ter jogadores que você possa, né, contar com eles, saber que na hora né, que a coisa ficar difícil, ele está ali presente. E 97 foi um ano mágico, né, Zé? Um ano mágico. Torcedor vascaíno, campeão brasileiro.
Edmundo arrebentando, sendo inclusive o recordista em número de gols na artilharia. E nós tivemos resultados muito marcantes para a torcida do Vasco, como o 4-1. Lembra, Zé Fernando? Claro, O Edmundo sai. 4-1. O torcedor vascaíno conhece bem, né? Muito. Como que era, Mauro? Como que você via essa questão quando você chegou no Vasco? Porque você vivia no Sul. Lá tem o Grêmio e Inter. Sim. E aqui no Rio de Janeiro nós temos Vasco e Flamengo. Como que era jogar esse clássico, a semana que antecedia, o que rolava? Como que foi para você estar presente, por exemplo, numa vitória de 4-1 e sentir isso depois do torcedor vascaíno durante a semana, né? Porque a gente ficava louco, principalmente quando vencia eles de goleada. Pois é uma rivalidade muito grande, né? E ela se aproxima muito do Granal, né? Naquele momento ali, Vasco e Flamengo era assim, uma rivalidade muito forte. Então, a gente sabia da importância, né? E de quanto era bom, assim, a gente conseguir superar esse adversário, né? Que é o Flamengo. E nós, no campeonato, nós acabamos ficando numa chave onde tinha nós, o Juventude, o Flamengo e a Portuguesa. Então, só saía um dali. E o outro lado, né, na outra chave, também só saía um. E, então, era um desafio, né, porque a gente, além de buscar uma classificação, a gente tinha que passar por um adversário direto, né, um rival, que era o Flamengo. Então, a gente sempre teve muita consciência disso, né? Começamos bem essa fase aí, conseguimos, porque eram 2 jogos, né? No primeiro, a gente empatou de 1-1 com o Flamengo, até foi um gol meu, né, de empate, que eu acho que o Iranildo fez o primeiro gol, e depois eu acabei empatando numa bola que eu deixo passar, assim, entre as pernas. E numa jogada que a gente fazia muito, né? Fazia muitos gols, o Vasco tinha um aproveitamento, não sei, de 30% ou 40% de bolas paradas, né? Ou seja, cruzamento ou falta direta, né? Ou pênalti, todos fundamentos que a gente conseguia tirar proveito. Então, fruto de treinamento também, né? Muito treino. E isso aí foi importante. Então, nós chegamos depois, já na segunda partida contra o Flamengo, foi um jogo também muito pegado, um jogo difícil. Nós tivemos um jogador expulso naquele jogo? Tivemos. Acho que a gente estava jogando com a menos, Sim, boa parte do tempo, e é. conseguimos golear o Flamengo mesmo assim. Foi o nosso volante que foi expulso, né? Que acabou saindo, né? E naquele jogo, eu acho que, não sei se o Nasa estava suspenso, e ele estava no lugar do Nasa. E ele acabou sendo expulso. O Nelson. O Nelson. O Nelson foi expulso e nós jogamos com 10 praticamente o segundo tempo todo. E acabamos conseguindo a vitória de 4-1, né? Que foi importante e deu moral para nós também, né? Porque quando você elimina um rival e chega para a final, A moral é outra. a moral é outra. E com um resultado tão forte assim, você chega, né, mais forte, chega com confiança. E do outro lado, o Palmeiras, né, que se classificou. Aí a final foi aquilo, né? Foram 2 jogos muito difíceis, muito equilibrado. O time do Palmeiras era muito bom, né? Mas o nosso também era. Então, Nesse jogo, o Carlos Germano fez uma defesa sensacional, Cabeçada uma do Oséias. cabeçada do Oséias. Cabeçada do Oséias. se alguém tinha alguma dúvida sobre o Germano, Não aqueles tinha. 2 jogos ali, não se teve mais dúvida nenhuma. E não foi fácil, né? Porque o Germano teve 3 meses praticamente que ele não jogou por causa de contrato. Eu lembro que o Márcio jogou, né? O Caetano jogou também algumas vezes. Mas o Márcio, que foi praticamente o que mais substituiu o Germano, né? Mas depois, na reta final, o Germano entrou com tudo, né? Renovou o contrato. E aí a gente teve o time aí completo, né? Com um grupo completo também. Então foi um time que deu liga, assim, não sei, de uma forma muito rápida. Acho que em 10 jogos o nosso time acabou acertando ali, né? As contratações, acho que também deram certo. Isso aí, né? Os jogadores da base
também com o Felipe e o Pedrinho. Então foi assim, muito bom. E para mim foi o título, né? O primeiro título com o Vasco, né? Acho que consegui me redimir um pouco. Conseguiu, com com certeza a certeza. torcida do Vasco desculpou. Agora, Mauro, particularmente nessa questão com o Flamengo, né? Principalmente nessa goleada. A gente viu o Eurico, né? O Eurico sempre aparecendo na televisão, sempre com aquela vontade maior de ganhar do nosso rival. Como que era o vestiário? Ele também fazia isso no vestiário com o elenco? Como que era dia de jogo de Vasco e Flamengo no vestiário? Nunca é um jogo igual, né? Sempre é um jogo mais assim, que você sente mais, né? Que tem mais tensão, né? Mas é sempre importante a gente saber como lidar com isso, né? Que uma coisa é o que a pessoa fala, o dirigente fala, outra coisa é o que o jogador faz em campo. Se você entrar muito pilhado em campo e começar a fazer coisas que não pode, você vai prejudicar o seu time. Então, o jogador ele tem que entender essa parte que é importante, né, da rivalidade, mas saber até onde ele pode ir, né? Até onde ele pode levar isso, né? Você tem que ter calma, não pode, por exemplo, ser expulso num jogo como esse, que aí você vai ajudar o adversário. Ah, não, mas eu estava com vontade, eu queria fazer isso acontecer, mas aí você não pode, você vai prejudicar o teu time. O principal, sempre eu vejo desse lado, você tem que ir em busca do resultado, jogar para ganhar, não é? E para isso você não pode ser expulso, você não pode fazer pênalti, você não pode dar chance para o adversário, você tem que ter cuidado, não é? Então você não pode ir na pilha, que negócio, o cara começa a te cutucar, o cara começa a te... Se você revidar, quem vai expulso é você. Sempre, se você cuidar isso, no futebol... Quem faz a primeira ação não acontece nada, mas quem revida, ele acaba pagando. Então a gente tem que ter sempre cuidado. É um jogo diferente, é um jogo de muita tensão e vale muito, mas você tem que jogar da maneira certa, né? E tentar ganhar o jogo, que é o mais importante. E tinha essa pressão do Eurico no vestiário, ele falava com vocês, hoje é com o Flamengo, vambora? Ou realmente você acha que era mais a parte dele com a imprensa mesmo e com a torcida? Não, era mais a parte dele com a imprensa. Ele com a gente, assim, ele não tinha esse tipo de cobrança, não. Ele não falava. Isso aí já está implícito, né? Tu já sabe que aquilo ali é importante. Mauro. Quem não sabe isso aí, aí não pode jogar futebol, me desculpe. Verdade. Você que conheceu, eu também conheci, o velho Maracanã e o novo Maracanã. Nesse jogo, por exemplo, de 97, vocês conseguiam ouvir a nossa torcida ali já na parte do aquecimento? Porque do Maracanã velho, né? Tinha aquela salinha ali de aquecimento, os times ainda não faziam o aquecimento dentro do campo. Sei lá, o jogo era 5 horas. Quando dava 4h30, tinha uma guerra de gritos, né, de cada lado. E vocês conseguiam ouvir a nossa torcida ali bem? Dá para ouvir, sim, né? É um barulho assim incrível, né? Começa a tremer ali aquele local ali da onde a gente faz o aquecimento. E é claro que é uma energia muito grande, né? Que a gente acaba assim assimilando, né? A gente consegue ver, né, aquilo que o torcedor sente, aquilo que ele espera. Então, além do Maracanã, é claro, né? Que a gente teve vários confrontos ali que foram sempre importantes. São Januário também, né? São Januário é um estádio incrível, né? É um estádio que ele é diferente, né? Ele tem assim um pouco, né? É um formato de um caldeirão mesmo vascaíno, é uma mística, né? é uma mística. É uma mística. Quando você entra ali, você sente um negócio, né? Diferente. Então, me lembra muito, né? Quando a gente disputou a Libertadores ali, e aquilo estava lotado, estava demais. Época que nós tínhamos cascata de fogos na arquibancada, Zé Fernando. 45 mil pessoas. Final da Libertadores da América contra o Barcelona de Guayaquil, nós tínhamos torcedores até em cima da Marquise. Você lembra disso, Mauro? Lembro. Como não eu vou esquecer? Não, na verdade, assim, quando a gente chegava para jogar em São Januário, o ônibus ele não andava mais, ele era carregado. O nosso ônibus era carregado, a torcida carregava o ônibus, até chegar ali no vestiário, dentro
do São Januário. Então era uma loucura ali, a gente já sentia ali o calor da torcida, a torcida entendeu que nós tínhamos que fazer aquilo para poder ganhar a Libertadores, tinha que colocar pressão. O adversário, ele tinha que sentir que ali ia ser difícil de ganhar da gente, porque a pressão tinha que ser muito grande. A pressão dentro do campo, com a gente pressionando, e a pressão fora, com a torcida pressionando também, gritando. Então, foi assim a união, né, do time e da torcida para ganhar a Libertadores. Em 98 ainda era o seu Penedo que levava... Sim. Nossa, seu Penedo... Penedão, Era, quer dizer, uma figura, Lenda. grande vascaíno, né? Com certeza. E o maior orgulho dele, ele sempre falava para todo mundo, pô, eu é que levo o Vasco para São Januário, né? Uma coisa muito bacana. E em 98, um ano mágico, o Vasco campeão carioca, né? E campeão da Libertadores. A minha pergunta com relação a Libertadores, Mauro. A gente fez de São Januário um caldeirão, como você acabou de falar, em 98. E os jogos fora de casa. Como que você se sentiu, por exemplo, contra o Grêmio? Um jogo que foi super difícil, né? E depois a gente vai falar da final. A primeira Mas fase foi muito difícil, né? a primeira fase Do muito Vasco. difícil. E óbvio que depois a gente vai falar contra o River Plate, sensacional, enfim. Bom, o primeiro título, não é, do ano do centenário foi o título carioca, né? Isso. Conquistado lá em Bangu. Ih, É verdade. rapaz, Sabe quem fez gol? Carlos Alberto Dias? Mauro Galvão! Galvão! Zé Fernando, como que você erra uma pergunta dessa, Zé Fernando? Na hora. Eu confundi com um jogo... Com outro. De com outro. 92, você voltou lá pro começo da Não. década de 90 em São Januário. Exatamente. Misturei, verdade. Não tem Você problema. misturou, não tem problema, O tá Carlos Alberto desculpado. A Dias. gente já Tá desculpou o desculpado. capitão, desculpa o Zé Fernando também. Então foi... Não, é porque... E foi depois do apagar das foi luzes, da apagada né? das luzes. É isso que foi interessante, porque faltou luz, não é? Os no gandulas já estádio. tinham sumido. Já tinham sumido. Normal, né? E a bola também estava difícil de... E a gente estava empatando, e nós precisávamos ganhar o jogo. E aí, faltavam uns 3 minutos ou 4, e eu fui perguntar pro árbitro, né? Quanto tempo falta? E ele me falou que era 3 ou 4 minutos. E aí eu cheguei pro Lopes e falei, Lopes, posso ir lá para frente? Aí eles, pode. Aí dali, os 3 minutos, eu joguei de atacante. E aí aconteceu o lance do escanteio, a bola sobrou pro Juninho. Ele, ao invés de bater, ele Dá um passe por dá um cima, passe não é por isso? cima, e eu entro e faço o gol da vitória. Desvia do goleiro e Desvia faz do o gol goleiro, do né? título, Zé O Fernando. goleiro entrou com tudo ali. Eu tive que tirar um pouco a perna, senão ele me... Ia quebrar, né? Pô, mas assim, foi bom porque quebrou um pouco, né, esse negócio do ano centenário, que para todas as equipes, eu acho que talvez o Vasco no Brasil seja a única equipe que tenha conquistado um título tão importante como a Libertadores. O Vasco é campeão no ano do seu centenário. Os Centenário. outros clubes sem ter nada. Ponto. Centenário. Acabou. Então foi isso, a gente abriu já esse ano do centenário com um título, né? E você vê aí- como que são as coincidências da vida, né, Zé Fernando? Jogou no Bangu, depois veio fazer um gol de título de campeonato Em cima do em Bangu. cima do Bangu. E gol marcado com o Mauro Galvão não foi o único, Zé Fernando. Porque em 97 e 98 nós tínhamos um treinador, que é o Antônio Lopes, Lopes. que treinava muito um tipo de jogada. E o torcedor vascaíno já sabia que era meio gol. Porque cobrança de escanteio ou de falta para dentro da área, o Mauro Galvão chegava sempre lá no primeiro pau. Exatamente. Eu queria perguntar para ele Roçava Zé ali de Fernando. cabeça no primeiro pau e acabou. Mauro, vocês deviam treinar essa jogada muitas vezes no treino. Muito. A cabeça não doía, não? Para você desviar sempre aquela bola no primeiro pau? Pois é, rapaz. Às vezes eu estava em casa e eu começava a botar a mão na cabeça assim, tava a cabeça dolorida, né? Caramba. A gente treinava muito, muito mesmo. E quanto é importante isso, né? Esses treinamentos, porque era eu, o Divan, o Evair... Não, ali já era Luizão e Donizete. Uhum. E então eram jogadores que já sabiam que essa jogada ia acontecer, né? Ora eu, ora o Divan, né? O Luizão e Donizete ficavam mais para pegar a segunda, a gente dava a casquinha, eles pegavam essa bola já para poder concluir, né? E tinha também, né, a questão da bola parada direta, né? Que era o Juninho, né, que batia muito bem, o Ramon e o Pedrinho.
Então, nós tínhamos 3 jogadores que batiam muito bem na bola. Isso aí é fundamental. Para poder dar certo esse tipo de jogada, você tem que ter alguém que bata bem na bola. Porque aquela bola que é assim, ó, sabe? Que vem... Aquela bola é muito difícil fazer gol. Essa bola tem que ser rápida. Praticamente chutada. Chutada, como se fosse para gol. Você não, a gente, Não pode ser o chuveirinho. não, você não tem que pensar assim, vou dar ali para aquele... Não. Bate a bola forte em direção ao gol. Porque tem 2 situações. Ela vai na tua cabeça ou ela vai para o gol, se não bater ninguém. Porque naquele cruzamento que acontece entre zagueiro e atacante, o goleiro não vê a bola. Então, é importante, e foi importante para nós, porque a gente fazia, sempre quando aquele jogo difícil, às vezes, sabe, que tá 0-0 e não vai, a bola não entra, isso aqui, aí tem um gol de bola parada. E a cabeçada tinha toda uma técnica também, né? Porque você, na verdade, tem que dar um toque sutil. E eu imagino que talvez possa, até você que tinha muito cabelo, aquela bola quando raspa ali, quando você dá aquela raspadinha, deve doer também. Não, mas esse é o segredo, né, na verdade. É a bola ser rápida. Porque você não precisa cabecear ela tão forte. É só tocar nela. Porque ela, com o desvio, ela ganha velocidade. E direção também, né? Então, é só dar uma encostadinha. E isso aí foi super importante para o nosso time, ajudou muito, né? E realmente o Lopes treinava muito essa jogada. É um treinador que, sem dúvida nenhuma, um dos melhores que eu tive na minha carreira. E com certeza super importante para o Vasco, nesse período que nós tivemos ali, de 97 a 2000, onde o clube conquistou seus maiores títulos. Verdade. Em 98, né? A gente sendo campeão da taça da Copa Libertadores. Queria que você falasse, eu não tive essa oportunidade de ir até lá. Queria que você falasse como foi o voo da volta, quando a galera chegou aqui no Rio de Janeiro. Porque tem muita gente que é nova, que não conseguiu acompanhar isso, enfim. Eu consegui acompanhar, mas não consegui ir até a final. E teve desfile também, carro de bombeiros. Sim, E claro. com um roteiro super especial. O Mauro vai falar isso agora. A viagem foi, claro, com a vitória sempre fica uma viagem bem melhor, né? Uma viagem que muito à vontade. A gente tinha um ambiente muito bom ali e tinham alguns torcedores juntos também, né? Que estavam no voo. Foi tudo muito bom, foi assim... na chegada, na verdade, antes do jogo, nós tivemos alguns problemas, né? Porque o pessoal tentou ali, o pessoal de Guayaquil tentou intimidar, né, a gente, de uma forma assim, dizer que, pô, nós vamos ganhar. Tinha uma propaganda até na televisão que a gente começou a ver, né, que é "Sí se puede", né? Sim, a gente pode, né? Então, aquilo era o mantra deles, né, para tentar ganhar da gente e deixar a gente um pouco assim intimidado e nervoso. Aí a gente teve que conversar, né? Conversamos bastante com os jogadores mais jovens, né? Calma, vamos jogar futebol. Não é? Metemos logo 1-0 neles e ponto final. Aqui é Vasco. Que a gente tinha que focar no quê? No campo. É importante a torcida, claro. Sempre a gente sabe disso, que a torcida ela faz um barulho, ela faz aquela pressão. Mas o jogo se decide dentro do campo. A gente não pode se deixar envolver por isso, né? E acabar entrando em alguma expulsão, alguma coisa, principalmente no início do jogo, né? E tomar o gol. Se toma o gol ali, aí, meu amigo, aí vira um inferno. E a gente consegue chegar também, Zé, o jogo de Monumental, é claro, né? Foi um jogo muito marcante, porque foi uma final antecipada da Libertadores daquele ano. Sim. Mas o Mauro também teve um papel fundamental e marcou um gol super importante em São Januário. Passe do Luizão, se eu não me engano. Sim, não, fui o passe que eu dei pro Luizão. Você deu o passe, que na verdade foi um gol praticamente. Foi o segundo gol. Você dribla dentro da área, não é isso? Se você dá o passe? Poderia até fazer o gol, e você rola pro Luizão e faz, Luizão. Foi meio gol. Meio gol. Não, a jogada foi a seguinte, nós estávamos ganhando de 1-0, o Pantera fez o primeiro gol, né? Deu um chute. Um chute lá de longe na gaveta. Caramba, que golaço, cara. Que golaço do Pantera, Donizete. E aí, a gente, numa jogada de escanteio, aconteceu que a bola retornou. E aí, quando ela retorna, às vezes, eu
não voltava, eu teria que voltar, mas às vezes eu dizia assim, vou tentar. Vou ficar por aqui que vai sobrar. Vou tentar que eu vou ficar por aqui, daí um pouquinho, a bola caiu no pé do Felipe. E eu disse, vai cair, eu já sei o que ele vai fazer. E aí eu me lembrei muito de uma jogada que a gente faz assim, no tipo do basquete, né? Que você faz, eu estava aqui, eu fiz a volta para pegar essa bola aqui, porque tinha um pivô aqui, né? Que é o Luizão. Então eu fiz a volta, isso aí pro quem está te marcando é difícil, né? Tu faz a volta e vem de frente, e ele está de costa. E quando eu fiz a volta, eu vim de frente, o Luizão segurou e tocou para mim. Quando ele tocou para mim, a bola caiu no meu pé para bater e eu ameacei, né? Ela caiu na esquerda, eu dei o corte, né? Driblei o zagueiro e quando o outro vinha chegando, assim, eu dei um toquinho pro Luizão. Ah, o Luizão é matador, né? Ainda mais naquele ano, né? E olha aqui, jeito. 97, 98, 99, Vasco campeão Ô Zé, do torneio Rio-São Paulo. mas olha, o Mauro esqueceu de falar do roteiro. Quando chegou aqui no Rio de Janeiro, desfile em carro aberto do Corpo de Bombeiros e um roteiro super especial, que acho que foi o Eurico, né, que preparou esse Eurico que fez o roteiro. roteiro. Vocês passaram Em frente ao nosso em rival. frente à sede do nosso rival, porque não tem estádio, né, Zé? Isso aí. Eles não têm estádio. Mas vocês passaram em frente à sede do nosso rival com a taça da Libertadores na mão. Como que foi isso? Pois é, foi realmente um desfile longo, né? Caramba, não chegava nunca. E não, essa é uma, assim, a gente tem que entender também, né, o torcedor, né, do Vasco. E então acho que valeu a pena todo, né, essa volta que nós fizemos na cidade. Depois passamos, né, realmente ali onde você falou. E eu acho que a torcida merecia isso, porque nós decidimos o título fora de casa, né? Então, o torcedor, claro, se estivesse ali em São Januário, por exemplo, teria participado muito mais, né? Mas a conquista que realmente foi o mais importante, né? E a torcida, ela foi fundamental nisso aí, ela entendeu, ela participou. E eu acho que, não sei, é difícil até falar antes, né? Não sei se a torcida do Vasco ela tinha tanta assim participação, né, quanto ali, né, naquele momento quando começou, né, aquela fase de 97, de título brasileiro, de vários títulos da Libertadores, a Mercosul, enfim, ali a torcida, acho que ela ficou mais ainda forte, né? 97, 98, 99, fomos campeões do Rio-São Paulo e 2000, né, um ano mágico. Campeão brasileiro e a virada histórica. Muita gente mandou mensagem para a gente para perguntar, Mauro, a virada histórica, eu tô até pulando o Campeonato Brasileiro, hein? A virada histórica, estávamos perdendo por 3-0. Muita gente foi dormir, Zé Fernando. Muito vascaíno também. Chateado, né? Castigo. Muita gente foi dormir. O que houve exatamente quando o juiz apita o término do primeiro tempo e são 15 minutos para voltar para o segundo tempo. O que houve ali. E você estava no banco de reservas. Então, para a galera que está em casa, a gente relembra, né? O Mauro estava no banco nesse intervalo do jogo. O que houve ali no vestiário, quando o jogador desceu? O que acontece? Primeiro, os 3-0, né? Não era normal o Vasco tomar 3-0 no primeiro tempo. Só no primeiro tempo. Eu acho que não lembro de ter acontecido isso naquele período. E o time completamente fora do jogo, assim. E aí, quando deu esse intervalo, a gente começou a ir pro vestiário, já começaram, né, assim, as cobranças, assim, mas entre a gente mesmo, não era nada de tu é culpado, isso, nada disso, mas assim, pô, vamos lá, nós temos que reagir, nós temos que entrar no jogo, o time não está jogando, nosso time não jogou. Então, praticamente a gente assistiu ao Palmeiras, que cada vez que o Palmeiras foi, na verdade, acho que se for ver o jogo, cada vez que o Palmeiras atacou, ele fez gol. Então, a bola sobrava pro Tuta, gol. A bola... Pro Arce, gol. É um aproveitamento que às vezes ele é acima da média, né? De você ir 3 vezes e fazer os 3 gols. Normalmente você passa perto, a bola bate no poste, o goleiro pega. Não, ali os 3 gols, eles acabaram acontecendo. E aí,
eu acho que o que aconteceu no vestiário foi que houve uma mudança, né? Essa foi a principal, eu acho que o principal motivo do time melhorar, né? A mudança do Viola, que entrou. Melhor jogo do Viola no Vasco. Melhor jogo do Viola. O Viola, quando ele entrou, né, saiu um meio de campo e nosso time ficou mais ofensivo, né? O Juninho, que estava jogando de meia, veio para trás e acabou jogando como volante. Então, nosso time ficou mais ofensivo. E o que se tinha em mente? É tudo ou nada. Ou nós tomamos um balaio aqui, tomamos 5, 6, ou a gente vira esse jogo, ou pelo menos empata. Então, foi assim aquilo que passava na cabeça da gente, né? Agora, vamos por tudo ou nada. No intervalo, Mauro, muito se falou, né? Até hoje várias histórias rolam que teria... Chegaram a falar que, inclusive, o Vasco encontrou o vestiário inundado. Não. Ou com fezes. Não houve nada. E teve algum jogador no vestiário, o próprio Joel Santana, alguém que falou de forma mais aguerrida, alguém que puxou pelo time, o Romário, alguma coisa assim? Não. Ou realmente foi uma conversa que todos participaram e que todos... Na verdade, o nosso time era muito bom. Essa é que era a verdade. Nosso time era bom demais. E tomar 3-0 daquele jeito não tinha explicação. Nosso time tinha que jogar. Sofremos um apagão no primeiro tempo. Um apagão. Depois, com a entrada do Viola, a gente começou a criar uma dificuldade para o Palmeiras. O Palmeiras não sabia como marcar, porque era Viola, Romário, Juninho, Euler Juninho, e os dois Juninho Juninho. Pernambucano. Isso, exatamente. Então, estava vindo artilharia de tudo quanto é lado. E eles tinham que... E o Viola era um jogador diferente, vamos dizer assim. É um jogador que ele usa muito o corpo. E talvez estivesse faltando isso. Um jogador que usasse também o físico. E ele, com o porte dele, ele começou a trombar com os caras e levar a bola na raça. E aquilo ali abriu espaço para o Romário, né? Para o Euler. O Euler, para pegar o Euler, o cara tinha que estar muito bem, senão não pegava. Não pegava. Era o filho do vento. O próprio Juninho Paulista fez um grande segundo tempo. Fez. Fez um grande segundo Ele tempo. sofreu os dois pênaltis. Os dois pênaltis. Os dois pênaltis. Foi isso que aconteceu. Então, o nosso time ele ficou com mais opções, muita mobilidade. Então, nós conseguimos diminuir, né? Fizemos um gol, isso aí foi fundamental. Logo no início a gente fez esse gol de pênalti, né? Com o Romário. E isso aí deu para nós opa, peraí. Aqui é Vasco, Aqui é Vasco. Aqui eu acho que... E eu acho que eles deram uma... Eles sentiram. Eles deram uma vacilada. Eu acho que... Não sei se eles fizeram alguma... por exemplo, assim, já começaram a comemorar... Os torcedores que estavam no Palestra Itália, Zé Fernando, no intervalo de jogo, já comemoravam o título. Já gritaram, a arquibancada já gritava é campeão. Então, se o time... do Palmeiras, eu não sei, porque eu não estava lá. Se eles começaram a achar já que o negócio tinha terminado, aí ficou ruim, né? Porque a gente fez o segundo gol. Teve a expulsão do Júnior Baiano. Nem me fala disso, Zé Teve Fernando. a expulsão do Júnior Baiano. O Júnior Baiano é expulso. Será que era isso que estava faltando? Eu gosto de virar o jogo. Mas foi 3-2, né, que ele foi expulso. Foi 3-2. Estava 3-2 pro Palmeiras expulso. ainda. O Júnior Baiano é expulso. A gente precisa abrir mão do Euler. Perdemos um pouco dessa ofensividade. E, Maurício, que eu ia te perguntar. Aí você é chamado para entrar para recompor a zaga. Nossa, você cumprimentou o Júnior Baiano, Mauro Galvão, na hora da substituição? Foi uma substituição, mas ele estava saindo de campo. A gente sabe que essas coisas fazem parte, né, do futebol. E aconteceu. E ainda bem que a gente conseguiu, né, recuperar, né? Quando eu entrei, na verdade... Eu entrei para segurar o empate, para levar para os pênaltis. Né? Que estava 3-3. Porque a gente tinha que empatar o jogo. Então estava naquele negócio, eu entro, não entro, porque a gente precisava empatar. Se nós perdêssemos, não ia adiantar nada. Né? E se empatasse, ia para os pênaltis. Então, a gente esperou até o momento e aconteceu o empate. Quando aconteceu o empate, aí eu entrei no lugar do Euler. E o Euler era engraçado porque ele falava
a todo tempo, nós vamos ganhar, nós vamos virar. É incrível. Ele era um jogador extremamente positivo. Muito positivo. Extremamente positivo. Ele vinha ali Lembro bem no dele. banco e falava, nós vamos virar. Em todos os gols ele falava isso. E acabou que a gente acabou Virou. conseguindo. O profeta. Eu lembro bem, já vi esse jogo milhões de vezes, ô Mauro, quando a gente faz o 4º gol, né? O Joel Vira começa a comemorar e tal. O Carlão, que era um massagista, ele não sabe o que faz. Ele não sabe o que faz, se ele vai pra cá, pra lá e tal. E o que me chama a atenção, o Eurico sai do banco, levanta a mão, faz assim pros jogadores, como quem diz, viramos o jogo 4-3, aqui é Vasco, vai acabar o jogo, Vasco campeão. E a torcida na arquibancada, Zé Fernando, Kaique. Eu lembro O do Kaique, Kaique, com o galho de arruda, olha. Cara, foi emocionante aquele jogo. Mas o que me chama mais atenção, Peruca, é na hora, né, que a gente faz o 4º gol, a expressão do Carlão, que era um massagista, o cara sai dali desesperado pra lá, pra cá, pra lá. Não dá pra acreditar. O Né? Joel louco. Mas o 4º gol foi esse que eu tinha falado, né? Sim. Foi o que a bola bateu no Viola, bateu no aqui. Bateu um, bateu no outro, sobrou rebateu. no pé de quem? Começa no lateral. No pé de quem, amigo? Começa no lateral, sobra pro Viola, o Viola entra aos trancos e barrancos dentro da área. Eu falei, ele atropelou os caras. Atropelou, ele Passou passou por cima. E, Ele Mauro, passou por cima. já era pra ter saído o gol quando a bola sobra pro Juninho Paulista, Sim. que ele tá de frente pro gol, chuta, Bate E a bola desvia no do zagueiro. no zagueiro e sobra pro Romário dá um tapa na bola, mas Caiu no pé certo. Né? só acontece isso com o Vasco mesmo. Uma virada dessa histórica, aonde todo mundo, o Brasil inteiro, o mundo inteiro vendo aquilo, sabe quem é efetivamente o time da virada. É ali, o time da virada. Aqui, 3-0, não tem problema. Vamos pra dentro, aqui é Vasco, vamos virar o jogo. Uma virada Queira Deus que sensacional. isso volte a acontecer, né? Uma virada sensacional pela importância, né? Por tudo que representou, né? Um título da Mercosul e do jeito que foi, né? 3-0 no primeiro tempo. Teve muita gente que não viu, né? O segundo tempo. Ficou muito chateada E foi dormir. Quem ia Foi acreditar? 3-0 só no primeiro tempo, jogando uma final que não é fácil, na casa do adversário. Porque final geralmente é aquele jogo mais truncado. E aí o adversário consegue uma vantagem de 3 gols jogando diante da sua torcida, seria impossível imaginar uma virada daquela. Por isso que se tornou a virada do século. Zé Fernando. Se nós fizermos 10 programas só falando da Mercosul, cada vascaíno tem uma história diferente e emocionante. Por exemplo, a mim, eu lembro bem, pô. Eu tava numa pizzaria vendo o jogo, 3-0. E não abre mão, Eu virei. Mauro Galvão, de uma pizza. Ele não abre mão. Até na final da Mercosul, ele tava Eu comendo uma virei pra minha pizza. esposa e falei, pô, vamos ver o segundo tempo em casa. E assisti em casa e depois eu me lembro bem que foi uma loucura, né? Eu moro em Niterói e lá todo mundo se reúne em São Francisco quando os seus times vencem e tal. E cada um tem uma história muito particular, né? O pai que saiu de casa com o filho para ver o jogo na casa do avô, né? Todo mundo se reunindo ali e tal. Aí daqui a pouco o Vasco perde, o pai volta para casa com o filho, o Vasco vira o jogo e ele volta para casa do avô, pô. É uma coisa fora do normal, né? Sensacional. E aí, antes, né, tem o problema lá do Alambrado de 2000, né? Que a final, na verdade, foi no início de 2001. O Vasco muito bem, né? Dentro desse problema do Alambrado, Mauro, a gente sabe que a imprensa criou uma polêmica danada com o Eurico, enfim. A televisão, né? A Globo queria passar o Faustão, aquela história toda que a gente já conhece, Faustão, né? etc. E aí liga pro governador, e o governador quer se meter, e a polícia falando que tinha condições para continuar. O mais legal é isso, né? O comandante da Polícia Militar dando garantias pro jogo e o governador dizendo que não poderia ter jogo. Um jogo sem vítimas, sem nada, né? Qual era o sentimento ali dos jogadores na hora? Porque eu lembro bem que o Eurico foi lá no campo e falou para os jogadores, tá tudo bem, o jogo vai continuar, ninguém morreu aqui, o jogo continua. O sentimento ali dos jogadores na hora. Eu, na verdade, naquele jogo, eu estava fora, né? Porque eu tive um problema estava gripado, estava muito debilitado, então não pude participar daquele jogo. E
E aí acabei vendo em casa, eu acho que até eu vi o jogo. Ou eu estava lá, eu acho. Não lembro assim direito. Mas vendo assim de fora, foi um negócio muito feio, né? Da forma que aconteceu. E assim, as pessoas que estavam ali dentro, não é? A gente ficou muito preocupado naquele momento e houve realmente muitas assim controvérsias, né? Vai ter jogo, não vai ter jogo. Acabou que o jogo foi anulado, né? O jogo foi, no caso, teria que ser feito outro, né? Uhum. E acho que foi melhor para aquela situação ali, foi melhor. Naquele jogo eu acho que o nosso time não estava muito bem. Eu acho que naquele A jogo gente já tinha tomado uma bola tinha na tomado trave a do bola na Ademar. trave, o nosso time não estava bem naquele jogo. O time do São Caetano estava bem naquele jogo e estava no jogo complicado para nós. Eu acho que foi melhor no final das contas, né? Tudo assim, tudo somado, eu acho que foi melhor passar para um outro dia e a gente acabou decidindo depois no Maracanã. E aí sim eu já estava no jogo, não no jogo, mas no grupo, né? Uhum. Estava no banco e nós acabamos conseguindo uma vitória 3-1, que era o normal, vamos dizer assim, né? O São Caetano, com todo respeito, era um baita time, um time que fez uma campanha histórica, vamos dizer, né? Revelando bons Revelando bons jogadores. jogadores e conseguindo eliminar grandes adversários. Eliminou o Fluminense, Eliminou o não foi? Fluminense no Maracanã. Então, a gente, se tivesse tido alguma, assim, vamos dizer, descuido, poderia ter perdido esse título, né? E a situação, né, eu acho que foi definida naquele jogo ali, um título importante. Depois, na sequência, né, o Vasco ainda conseguiu a Mercosul, acho que foi tudo assim, né, um perto do outro, né? Não, já tinha jogado a Mercosul, né? Já tinha jogado a Mercosul. Foi. E logo depois eu acabei já me transferindo também, né? Fui pro Grêmio em 2001. Foi logo assim, muito próximo, né? Agora, os títulos que faltaram, Zé Fernando. Mundial de 1998 contra o Real Madrid. Um jogo que a gente enfrentou simplesmente o Real Madrid de redondo no meio-campo. Né? E Raul no ataque. Foi um jogo de igual para igual, pô. Foi um jogo... Igual para igual, não. O Vasco jogou muito mais do que o Real Madrid, Zé Concordo com Fernando. você, mas eu tô falando que o Vasco entrou ali pra jogar de igual para igual mesmo. Sim. Não tem esse negócio de jogar fechadinho, não. O Vasco Não, entrou foi pra cima, partiu pra cima. Porra, pra cima. Nesse Mauro, sentido. o que faltou? Você acha que alguma escolha do treinador? Você acha que realmente tudo foi da forma que deveria ter sido? O que faltou pra gente ter vencido aquele jogo em cima do Real Madrid no Japão? O Mauro vai dar a resposta dele, técnica. Eu vou dar minha resposta como torcedor, tá bom? Faltou o Lopes barrar o Vitor e botar o Valber pra jogar. Pronto, é minha opinião como torcedor. O Mauro vai falar como técnico. Tudo bem. Mauro, você. Na verdade, aquele jogo, a gente, principalmente no segundo tempo, a gente foi muito bem, né, no jogo. Criamos oportunidades, poderíamos ter feito mais um gol. Aquela bola do Felipe, Mauro. A bola passou perto, né? E o zagueiro, seu companheiro de Sim. posição do time adversário, que era filho do presidente do Real Madrid, tão contestado, tirou uma bola em Tirou cima a da bola linha. em cima da linha. Tudo aconteceu naquele jogo ali. A gente, infelizmente, não conseguiu o título, mas, assim, acho que a gente deixou uma boa impressão, né? Eu prefiro ficar sempre com o lado bom das coisas, que o nome do Vasco ficou ali marcado, né? Ter feito uma bela partida, ter jogado bem, ter, por pouco, não conquistado um título, né? E eu acho que é isso. Acho que o que ficou... Não tinha, eu acho que, muito o que fazer mais do que aquilo que a gente fez. A substituição do lateral, eu não sei, sinceramente, o que aconteceu até hoje, se o Wagner pediu para sair, não sei, sinceramente. Eu acho que ele deveria ter continuado, né? A minha ideia sempre foi essa. Se ele estava bem, se ele não teve problema nenhum, ele tinha que ter continuado. Porque o jogador de defesa, quando ele entra, ele demora um pouco a pegar o ritmo do jogo, né? E naquele momento ali, aquela bola que foi colocada nas costas, né, o jogador, o Vitor, tinha entrado há pouco tempo. Então ele não estava ainda
assim, no clima do jogo. Né? Vamos dizer assim, aquele jogo está a 100 por hora. Ele entrou com uns 60, mais ou menos. Até ele entrar bem, demora um pouco. Então, é o tipo de situação que não é aconselhável, né? Vamos dizer assim, mudar a defesa. Né? Se a gente for ver, a maioria dos jogos, né, desse nível, você muda sempre a parte ofensiva, né? Que é ali que você pode resolver alguma coisa. Se o atacante perder o gol, ok. acabou. Mas É outro problema. Mas ali atrás, se o defensor tiver algum problema, não tem volta. Então, foi o que aconteceu. Mas tudo que foi assim feito, a preparação, a gente fez sempre o máximo que pôde, o melhor. Infelizmente, faltou aquele... Mauro, Mundial de 2000 no Maracanã, onde o torcedor vascaíno esperava a tão sonhada revanche contra o Real Madrid, que acabou não acontecendo. Jogamos a final contra o Corinthians, que acabou conseguindo tirar o Real na chave deles. E o Vasco, inclusive, enfrentou o Manchester com muita propriedade dentro do Maracanã. Vencemos por 3-1. O torcedor vascaíno se lembra bem dessa vitória. Agora, a coisa que mais saltava aos olhos do torcedor vascaíno e do mundo do futebol era ter Romário e Edmundo no mesmo time. Talvez os dois melhores atacantes que já existiram no Brasil, sem faltar com respeito aos demais. Mas tivemos muitos bons atacantes de qualidade também. E os dois se pegando, brigando. Como que era isso, ter Romário e Edmundo? Existia uma divisão no vestiário, a turma do Edmundo, a turma do Romário. Como que vocês viam essas coisas e como que funcionava dentro do vestiário? Olha, não tivemos muitos problemas assim. Logo que eles chegaram, né? O Edmundo já estava, aí o Romário chegou, né? Foi isso. E aí deu uns probleminhas ali no Campeonato Brasileiro, mas depois passou. E naquela competição ali, os dois estavam muito bem. Não tinha problema nenhum entre os dois. A gente não via nada. Não eram amigos, né? Não saíam para tomar café junto. Eles não... se falavam, Mauro? Sim, se falavam, normal. O normal, o básico, né? Mas não eram amigos, vamos dizer assim. Não é de aquela coisa de pegar e sair com... vamos sair junto. Não, isso não. Mas tinha aquele comportamento profissional. E os dois estavam muito bem, né? Vamos combinar, aquele jogo contra o Manchester... Inclusive, eles se abraçaram, tem uma comemoração deles abraçados. Essa foto é histórica, aquele né? jogo, histórica. Aquele jogo, na verdade, se a gente tivesse conquistado o título, aquilo ali ia ficar na história. Aquele jogo contra o Manchester United, porque naquele momento o Manchester United era o melhor time daquela época. Era o melhor time. Naquele momento ali, era o melhor time. Né? Tinha Beckham, todo aquele pessoal, e nós metemos 3-1. Então, foi um grande resultado. Depois, né, perdemos nos pênaltis, né, infelizmente, o título, mas foi uma competição muito bem assim, jogada pelo Vasco, disputada. Né, foi um momento bacana que a gente viveu ali no Rio, né, a galera toda enchendo o Maracanã. Então, foi um período bacana. Teve esse problema depois do Edmundo com o Romário, que eles não andaram né, se enfrentando, vamos dizer assim. Porque no Mundial foi tranquilo. No foi Mundial paz e foi amor. tranquilo. Depois é que começou o bicho pegou. Começou um pouco a situação ficar mais assim complicada. E os jogadores se envolviam? Ia pro vestiário essa questão? O Romário tinha a galera dele, o Edmundo tinha dele? Não. Os jogadores procuraram ficar assim mais assim. Quem é maluco de se envolver e ficar do lado do Romário e do Edmundo? Você tá maluco? Nenhum jogador se envolve. Não, a gente deixou assim, isso aí com eles que deveriam se entender ou não, é problema deles. E o importante é que eles estivessem prontos para jogar. Não é? E eu acho que a gente soube lidar com isso. Não é uma coisa agradável, claro. Isso aí dizer que é bom, não é bom. Lógico né? que não. Que a imprensa, ela ficava sempre... Né, todos os dias falando a imprensa sobre batia nisso. Batia nisso. E, então, tivemos vários episódios. E aí, isso aí tira um pouco o foco do que é o principal, que é o futebol. Né? E quando tu perde o foco do futebol, não é bom. Então, se não é bom, para o Vasco, não fez bem isso.
né? Tanto não fez que a gente acabou não tendo assim um retorno, né, com essa situação, né? Ou seja, de ter dois jogadores que não se dão, não se entendem, né? Agora, Mauro, para você, como torcedor de futebol e apreciador, quem foi melhor, Romário ou Edmundo? Boa pergunta. Não, os dois foram muito bons, muito bons. Eu não tenho nem condições de O capitão vai ficar em cima do falar muro, Zé pela primeira vez, Fernando. Pela não. primeira vez o capitão vai ficar em cima do mas muro. olha só, com o Romário eu conquistei um título na seleção brasileira, não é? Conquistamos títulos no Vasco. E com o Edmundo a mesma coisa, títulos importantes. Então fizeram parte da minha história no futebol. E não tem como assim eu dizer que um é melhor que o outro. Cada um tem a sua qualidade, né, a sua característica. O Romário é um jogador fora de série, dentro da área, um cara que talvez seja o melhor dentro da área. E o Edmundo, um jogador que vem de trás, mas tem uma força, uma velocidade e um arranque que o cara, para pegar ele, não conseguia. Tinha que ser uns 2 a 3, senão não conseguia pegar. Tanto é que naquele campeonato de 97, ele fez 26 gols. 29 gols. 29 gols. Então, naquele período, todo mundo falava que ele E era... quando o campeonato não tinha muitas rodadas Não como tinha, se tem É hoje. lógico, é lógico. Que ele era, naquele momento, talvez o melhor do mundo, né? Jogando no Brasil. É que quem joga no Brasil é mais difícil, né, de você ser visto. Então, os dois com muita qualidade. E, pô... Se saiu como. bem, Zé Fernando, se bem. saiu bem na É resposta. é verdade mesmo. Os dois são jogadores acima da média, jogadores fora de série. Pô, tu não vai querer um jogador assim no teu time? Mauro, dentro desse nosso quadro, né, de bate-pronto, define em uma palavra. Sim. Romário. Artilheiro. Edmundo. Artilheiro também. Eurico Miranda. Um bom dirigente. Roberto Dinamite. Um grande vascaíno. Antônio Lopes. Um dos grandes treinadores do Brasil. São Januário. Mítico. Melhor treinador que você teve na carreira. Enio Andrade. Título mais importante da sua carreira. Não tem como dizer um título mais importante, não tem. Se fosse pegar por assim a importância no contexto, seria Libertadores pelo Vasco. Jogador que você mais teve afinidade. Porra, caramba. Odivan. Não, pô, difícil essa pergunta. Tem que falar um nome, né? Falar um nome. Eu sou, vamos dizer assim, Tá, um dos jogadores. um dos jogadores. Melhor. Porque vários jogadores assim que eu tive. Mas o Paulinho Criciúma. Paulinho Criciúma. Agora eu vou. Jogador mais difícil de marcar. Reinaldo do Atlético Mineiro. Goleiro que você jogou junto, que mais te chamou a atenção. Benítez. Melhor companheiro de zaga. Aí é complicado. Pergunta difícil, É hein? difícil. Um dos melhores. Pronto. Eu tenho 2 assim que eu posso citar assim que marcaram bastante, né? Gotardo e Odivan. Odivan você levou pra seleção, né, Mauro Galvão? O Odivan tá na minha história, pô. Não tem como não falar. Porque juntos, né? No Vasco, aquilo ali é a dobradinha, todo mundo sabe, né? A zaga, Odivan e Mauro Galvão. Jogo que você nunca mais vai esquecer na Suíça. Na Suíça? Na Suíça. O jogo do título. Nós ganhamos de 4-1 num time que, na verdade, era o melhor, né, no momento, né, o Grasshoppers, que, vamos dizer assim, dominava o futebol suíço, né, naquele momento. E nós acabamos conquistando. Então foi 4-1. Na verdade, eu joguei 2 finais, né, de Copa da Suíça. Uma nós perdemos e a outra nós ganhamos. E aqui a gente ganhou, foi em cima do time mais forte.
Mauro, sua mensagem final para o torcedor vascaíno. Bom, a mensagem que eu tenho é de agradecimento pelo carinho, né, que eu recebo sempre de vocês. E vamos dizer assim, pelo respeito, né, que a gente tem. Isso aí eu acho que é muito importante. Eu espero que vocês possam continuar dando a força que o Vasco precisa, né, porque nesse momento aí o clube está atravessando um momento difícil. Então, acho que vai ser fundamental nessa reta final aí a presença da torcida, né, ajudando o time para ver se o Vasco retorna à primeira divisão. Um abraço a todos vocês. Peruca, seu destaque final. Muito feliz. Meu destaque final vai para uma musiquinha que a gente cantava muito na época. Eu gostaria de encerrar o programa de hoje cantando essa musiquinha. Por favor. Que era uma música que eu gostava muito de cantar. A gente não pode falar palavrão, Não, Mauro, não porque pode. senão o YouTube vai derrubar o nosso programa do ar. Corta. Mas aí a gente muda, né? A gente muda pra Ponte que Partiu. Aí como que era, Zé Fernando? Você se lembra dessa Eu música? lembro bem, cantava muito na arquibancada. Você canta comigo? Era mais ou menos assim, vamos lá. Ponte que Partiu. É o maior Zagueiro do Brasil, Mauro Galvão. É isso, galera. Valeu, gente. Tivemos hoje a honra de ter o nosso programa de estreia no nosso Pódio do Caldeirão, o ídolo que ergueu a taça da maior conquista da história do nosso clube, Mauro Galvão. E olha, Zé Fernando, que camisa bonita que você usou hoje no programa. Camisa bonita, né? Essa camisa é da Brasiline. Brasiline. Você vai poder comprar essa camisa da galera aqui do Caldeirão Vascaíno. Tem o QR Code aí na sua tela. Vai lá, compra. Que Também muito quero, hein? importante. Também quer quero, uma? também quero uma. Nós vamos fazer o seguinte, Peruca. Tá na tela o QR Code, produção? Olha aqui, Peruca, a gente vai fazer uma coisa bacana. Quando acabar o programa, a gente vai entregar essa camisa aqui também para o Mauro Galvão e você vai ter a oportunidade de comprar essa camisa junto com a galera do Caldeirão Vascaíno. Não somente essa, mas outras camisas lindíssimas que a Brasiline confecciona para o Vasco. Você pode mirar a tela do seu celular agora nesse QR Code que está aparecendo na sua tela. Você será redirecionado para o site do Brasiline, para a loja do Vasco. Sim, o Vasco tem uma loja especial dentro do site da Brasiline, onde você vai poder estar aí escolhendo uma linda camisa do Vascão para você curtir o seu final de semana, passear com a sua família. Verdade. E a Brother, né, Zé Fernando? Brother Veículos, mandar um abraço lá pro Bruno. Obrigado pelo carinho, obrigado por você estar aqui com a galera do Caldeirão. Brother Veículos, que só tem carro maneiro, hein? E eu nunca chego atrasado, você sabe por quê, Peruca né, Zé Fernando? nunca mais chega atrasado, nunca mais. Por quê, Peruca? Porque eu comprei o meu veículo na Brother Veículos e você, amigo vascaíno, que precisa comprar, vender ou trocar o seu carro, não faça isso sem falar com o nosso amigo Bruno, grande vascaíno, lá da Brother Veículos, ele que tem 4 lojas e com certeza vai ter a melhor solução para você, um financiamento legal, a parcela que cabe no seu bolso ou então aquele descontão à vista. E Zé, você sabe, né? O que eu sei? Torcedor vascaíno que compra o seu carro na Brother Veículos ainda ganha IPVA e transferência grátis. É só na Brother Veículos, Zé Fernando. E a Brother tá que tá. Muito bom. Relembrando a você, torcedor vascaíno, toda quinta-feira esse nosso podcast. E amanhã, né? Vasco e Náutico em São Januário. Já compramos todos os ingressos, vamos lotar o Caldeirão. Vasco tem obrigação de ganhar do Náutico amanhã. Eu vou estar lá, hein? Com certeza, vai estar lá. E eu quero saber, Peruca, você vai estar com que camisa amanhã em São Januário? Vou estar com a camisa do Vascão e com a camisa da Brasiline. Exato. Mauro, mais uma vez, obrigado. Obrigado, foi um prazer. Prazer todo nosso. Peruca, um abraço. Até a próxima terça-feira, ao vivo, com o Caldeirão Vascaíno, a partir das 21 horas, hein? Com certeza. Esperamos todos os vascaínos lá. E agora o Mauro vai vestir novamente a camisa da Brasiline para fazer o programa com a gente. Hoje ele foi convidado especial do nosso podcast de estreia, mas ele estará também com a gente, fazendo parte da nossa equipe no próximo programa de terça-feira. E eu fecho o nosso programa sempre dessa forma. Se você for Vasco, Deus te abençoe. Se você não for, Deus te perdoe. Tamo junto, galera. Valeu! Valeu. Fui! Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos e deixar o seu like nesse vídeo. Tamo junto. Valeu.